E aí no final, depois que tiver concatenado tudo, né, aqui no texto cifrado, então primeiro eu encontro L, depois eu encontro G, se não me engano, e ele vai guardando tudo nessa variável texto cifrado. Ele vai concatenando, olha, é ela mais um caractere jogado dentro dela mesma. Então se aqui tinha A, então vai ser A mais B, por exemplo, aqui vai virar AB. Na próxima rodada, AB mais um C, por exemplo, aqui vai virar ABC. Tá? Então isso aqui eu estou fazendo uma concatenação utilizando o próprio objeto. Ok? E aí no final, depois de concatenado todo o código, o nosso código cifrado vai aparecer aqui no texto cifrado, né? Que é esse texto que está aqui em cima. E a gente vai utilizar a cláusula return. A cláusula return é como se fosse o resultado de uma equação, por exemplo. Né? Então, no meu resultado, eu estou devolvendo o texto encriptado. Por isso que lá embaixo, na nossa saída, aparece aquele texto encriptado. Isso aqui é palito encriptado. Ok? No próximo método, que é o decifrar, agora a gente está fazendo o caminho contrário. A gente está recebendo um texto encriptado. Então, estamos recebendo esse texto, né, encriptado e temos que devolver o texto normal, texto que é o palito. E aí, por que eu estou chamando aqui um método decifrar e um decifrar private? Pelo seguinte, estou tentando fazer aqui um encapsulamento de segurança. Então, olha só, decifrar, a gente consegue acessar o decifrar lá do nosso método main. Mas a gente não consegue acessar o decifrar private do nosso método main. Eu vou mostrar para vocês que a gente não consegue acessar o decifrar private. Tá? Então, vocês vão ver que o decifrar private ele não vai ser chamado aqui no nosso método main. Tá? E eu vou explicar o porquê disso. Então, criptografia, instanciei aqui o objeto. Vocês estão notando que eu não estou utilizando a cláusula new ainda. Depois eu vou explicar o porquê que não está sendo preciso utilizar o new. Tá? Mas vamos focar por enquanto aqui no nosso decifrar. Olha, apareceu para a gente aqui criptografar, que é o método, né, que transforma o texto numa cifra. O método decifrar, que é aquele que eu tinha mostrado para vocês. E o decifrar versão 2, que foi um teste que eu fiz. Não está aparecendo decifrar private. Olha, eu vou escrever aqui decifrar e vou tentar colocar o underline. Ele não aparece, tá? Então, decifrar. Então, olha, só aparece o decifrar e o decifrar 2. Vou clicar aqui, ele já me pede os parâmetros que eu preciso passar para ele, que é um texto cifrado e um objeto, ok? Então, vamos voltar lá na nossa criptografia. Olha só, por que o decifrar private ele não aparece? Eu coloquei aqui em cima um controle de acesso. Eu coloquei em cima do método essa cláusula private. Isso aqui não deixa que o meu método seja acessado de fora da classe. Tá? Se eu retirar essa cláusula private e salvar, voltar lá na minha cláusula, no meu método main, eu vou apagar isso aqui. Então, o nosso método deixou de ser privado. Agora ele aparece aqui, tá vendo? Então, eu estou colocando Eu estou colocando um método decifrar que chama um método decifrar private. Eu vou recolocar ele como privado. Possivelmente aqui vai dar um erro se a gente executar, por isso que eu vou deletar. Então, voltou a ser privado. Isso por quê? Como a gente tem acesso, supondo que a gente tivesse acesso, né, ao decifrar private, a gente poderia, né, utilizando alguma técnica de injeção de dados e tal, encontrar a chave a chave que encripta o nosso código. E para a gente não é interessante. O interessante é manter a segurança. Né? Se a gente está encriptando uma senha, por exemplo, não é interessante que ela seja decriptada ou que a chave vaze facilmente. Então, não estou deixando que esse método, com a inteligência, né, seja acessado, e estou acessando, isso aqui é um encapsulamento, né, que a gente usa em orientação a objeto, estou encapsulando e fazendo a chamada a partir de um outro método, que esse método sim é público, que é o método decifrar.